Salve, salve. Vamos falar sobre vivência design. O que acontece? Neste caso aqui, sobre vivência design de São Paulo. Então, o que acontece? A ideia do vivência design é elevar nossa capacitação de criação, nossa capacidade criativa para um outro ponto, para um outro lugar, tá? Para transformar isso em projetos únicos, né? Todos os cursos que eu desenvolvo, ele tem como essência essa ideia de resgatar o protagonismo de arquitetos interiores como chefe da construção, né? E qual que é essa ideia? Porque quem define a alma do espaço somos nós, não é ninguém, não é o proprietário, não é ninguém mais ficar dando palpite. Então como é que a gente elimina esses palpites? Trazendo ferramentas que levemos a um outro nível de discussão que as pessoas não consigam nos acompanhar e nem discutir, porque nós estamos no outro nível e a gente precisa deixar isso claro através de instrumentação das teorias de projeto, tá? Então, a ideia do Vivência é uma experiência, tá? Em que a gente trabalha vários aspectos, como teorias da arquitetura de projeto, como cultura local, como história da arquitetura e do design interiores e como elementos de decisão no projeto, tá? Então, esses elementos conjuntamente colocados numa imersão de 6 dias, eu passei desse nome de vivência design, que é uma vivência para nós mudarmos o nosso olhar, para ter ousadia com mais segurança e não ficar no achismo, só fazer uma coisa diferente. Para quem não me conhece, sou Beto Guimarães, sou arquiteto, professor e fotógrafo, tá? Trabalho há 35 anos com essa história toda e alguns dos projetos, dentre centenas de projetos que eu fiz, alguns de referência, tá? Mercado Municipal de São Paulo, junto com Pedro Paulo de Melo Saraiva, que a gente fez em 2004, 2005, né? O Dom Restaurante, aqui é um projeto de interiores. São projetos que as pessoas conhecem. Eu dou o melhor restaurante do Brasil durante vários anos, né? Como fotógrafo, fiz várias coisas, principalmente para Concrejato. Eu participei do restauro do Teatro Municipal, dentre outras coisas. E como professor, trabalhei na Pan-Americana durante 13 anos, depois meus cursos solo. E o Vivência Design é um dos principais dele, que é onde eu levei essas pessoas em Copenhague, do Danish Radio, de um projeto do Jean Nouvel, por exemplo. Então são experiências únicas. E no caso aqui, a gente vai falar sobre São Paulo. Então o que acontece? Em essência é isso, é a gente pegar essas 4 teorias principais e colocar elas numa sequência lógica de raciocínio, tá? Que é a arte conceitual, gestáltica, semiótica e identidade. Como assim? Todo ambiente nos causa uma sensação, é essa a premissa, tá? Nós somos impactados pelo ambiente. Então, eu quando faço o projeto, eu tenho uma intenção de emoção que vai estar presente ali. Então, eu uso a arte conceitual como base para depois saber quais os signos que eu uso, a semiótica, e depois a composição disso para ter uma identidade única. Então, é nesse processo de entender isso, né, que ocorre o Vivência Design. E como é que funciona essa história na prática? Em cada local nós visitamos, né, eu e o grupo, e nós validamos a sensação deles. Por exemplo, no MASP, a gente vai estar lá no MASP, o que vocês estão sentindo aqui, o que está impactando vocês? O grupo vai validar a sensação e através dessa sensação nós vamos decodificar no espaço os elementos que nos faz sentir aquilo. Então você vai num ambiente, você vai num outro, você vai no outro, você vai no outro. Depois de 6 dias, visitando vários ambientes, você começa a ficar aguçado no entendimento desse raciocínio para que quando a gente está fazendo o projeto, a gente tenha clareza daquilo que nós queremos passar e com isso quais as ferramentas que a gente usa para fazer o projeto. Por isso que é uma ampliação de capacitação profissional. Algumas edições que eu já fiz, Berlim, tá? Começou em Berlim, né? Levei esse grupo de alunos, Copenhague, e para residencial, Copenhague não tem igual, leva para a gente para um outro nível, tá? São Paulo, e a gente vai entender a cultura paulistana. Né? E aqui alguns depoimentos que eu adoro, né? A Karen não só indicou a viagem, mas deve ser obrigatória, porque é um outro olhar de criação, é um outro olhar de desenvolvimento que não é desenvolvido, né, na nossa formação. Né? A Juliana brinca que foi com uma criança aprendendo a ler, porque realmente é uma dinâmica de escrita simbólica, né? De composição e não de escrita disso, ou seja, é uma comunicação. Né? E a Vanessa mudou o processo criativo dela. Então, toda essa vivência, ela possibilita toda essa mudança. E a pergunta que eu sempre faço, o quão assertivo é o seu processo de criação com seus clientes? O quanto eles entendem de fato? O quanto você está num nível que eles acham o máximo, não entra na discussão com você o que é melhor uma com melhor outra coisa. Tá? E em essência é esse o método. Tá? Essa coisa da arte conceitual, né, que a intenção que eu quero dar, a semiótica, quais os signos que eu estou olhando para fazer esse espaço, como é que eu componho disso e esse resultado está de acordo com aquilo que eu estava fazendo. Então, dentro desse processo, a gente faz, é uma sensação, a gente pensa, avalia cognitivamente se aquilo faz sentido. E é um ciclo contínuo. Né? Então, é essa ideia essencial.
Tá? E aqui um pouco do MASP, do vão livre, a semiótica aqui é uma brincadeira com a Lina Bobardi, com a história dela, né? Do quadro aqui que esqueci do autor, né? E aqui a história da composição e como isso transforma numa identidade única. Enfim, é essa a ideia. E vamos falar agora sobre o Vivência Design São Paulo. Qual que é a ideia do Vivência Design São Paulo? Tá? É essa imersão do Vivência Design, é esse entendimento desses aspectos, né? Dos projetos, dessa capacitação de projeto, arte conceitual, semiótica, gestalt e identidade, junto com a história da cidade, como a cultura se desenvolveu. Então, o processo que a gente faz é do centro antigo para o centro novo, paulista, irradia isso, vai entender como funciona essa cultura paulistana. Fora isso, nós vamos visitar projetos da Lina Bobardi, a gente vai na Paulista, a gente vai no Moretti, no Instituto Moreira Salles, nós vamos visitar esses projetos, entender como eles funcionam, como eles nos causam essa sensação e como está codificado isso. Né? Então, cada projeto tem sua intenção e nós vamos dissecar todos esses projetos e são nomes dos grandes nomes, são projetos dos grandes nomes da nossa arquitetura, tá? Como também projetos que trazem história da cidade, história da arquitetura brasileira paulistana. Então, nós vamos no Copan, né? Eu ficarei hospedado no Copan, a gente vai visitar um apartamento no Copan. A ideia é que quem esteja fora de São Paulo também esteja hospedado no Copan, tá? A ideia a hospedagem está livre, então a ideia é que todo mundo fique no Copan, alugue um apartamento lá no Airbnb e passe 6 dias lá. A experiência sensacional, eu fiz isso da outra vez. Eu comecei a fazer isso em Berlim, no Unité d'Habitation de Le Corbusier, então é bem legal isso, né? Sesc Pompeia, Galeria do Rock, né? Casa Artigas, que é um primor, é fantástico a Casa do Artigas, né? Centro Cultural Centro do Brasil, Sesc 24 de Maio do Paulo Mendes da Rocha. É interessante que a gente visita o Sesc 24 de Maio e o da Paulista, a gente vai ver duas abordagens completamente diferentes em dois tipos de projeto muito parecidos, Sesc e prédio, ou seja, verticalização. E ali a gente saca a genialidade do Paulo Mendes da Rocha. Com a permissão do Kunisberg, tem projetos ótimos, mas o Paulo Mendes ele tem um contexto ali, uma solução que a sacada é bem mais interessante. Né? Bar do Cofre, no Farol Santander, que é sensacional, um projeto de interiores divertidíssimo, inusitado, assim, né? Enfim, Pinacoteca, que é um programa totalmente inusitado do Paulo Mendes, de um edifício que era para ser um ofício, não foi, e mudou, e adapta o programa, como é que eu faço isso? Né? Mercadão, né? Que é a delicadeza, a sofisticação do Pedro Paulo, né? Na implantação do mezanino, que é de uma qualidade, né, sensacional. A casa da Lina Bobardi, que não precisa falar nada, e o Dupré Sala São Paulo, que é um desbunde isso daqui. Né? Impressionante. Então, o programa é genial, o programa é generoso, o programa tem muita coisa, né? E são 6 dias que muda a forma como você vai projetar depois. É certeza isso, tá bom? Então aqui está o programa, tá? Eu não atualizei, é 2025 aqui, acabei de ver. Olha só, a gente teve a edição em 2023, vamos ter agora em 2025, tá bom? Enfim, então tem Fundação Maria Luiza Oscar Americano, tem Museu de Ipiranga, enfim, tem a Casa Modernista Santa Cruz, a Casa Emma Clabin também, tem um monte de coisa legal. Então, o que acontece? O que está incluso em toda essa história? Tá? São as atividades programadas com a minha curadoria, material didático de apoio a consultas futuras, que é uma coisa que a gente desenvolve aqui, uma aula online pré-programa para a gente se entender, tá? Custo na entrada dos museus e locais a serem visitados, transporte local, tá? Valor disso eu vou pedir para você entrar aqui. Essa gravação ela vai estar no site e também numa outra plataforma de divulgação, tá? Então, no site vão ter essas informações e nessa plataforma de divulgação vai ter um link aqui em algum lugar para você ir para o site. Tá bom? Então eu vou pedir um pouquinho de paciência. Se você não está no site, clica aqui, vai para o site. E se você está no site, desce lá para ver o preço direitinho. Tá bom? O que é importante, os alunos, mostra aí dos meus cursos, tem 25% de desconto. Sacou, né? Vale a pena, olha só. Então, venha. Então pode ser diário, tá? E a ideia é que seja os 6 dias. Para os 6 dias, quem optar pelos 6 dias vai ganhar o tarô conceitual, que é um processo meu de conceituação de projeto que é sensacional também, é divertidíssimo, é simples, gostoso, o cliente te respeita depois, a história lá do protagonismo, ele olha para você com outro olhar depois, tá bom? É isso, o que mais? E aqui tem, acabou? Não, tá, então as datas já estão pré-fixadas, é de 7 a 11 de janeiro de 2025,
a primeira semana do ano, na semana seguinte do Réveillon, tá bom? O grupo tem no máximo 14 participantes, tá? O valor não inclui transporte até a cidade de São Paulo, nem a São Paulo, nem gasto com hospedagem, tá? É só aquilo que eu falei. E é interessante ficar no Copan e em mediações. Dá para ficar em outro lugar? Tá. Ah, Beto, eu moro em São Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Então eu vou falar, olha, às 9 horas estaremos na porta tal, esteja lá. Né? Aí você vai dar um jeito de estar lá. Quem é fora de São Paulo, Campinas, região, ou seja, quem é do interior de São Paulo, posso ir todo dia e voltar todo dia? Pode, vai ficar cansativo. Eu recomendo que alugue realmente apartamento no Copan. Ah, Beto, eu quero alugar, mas eu não sei, pode alguém dividir? Conversa com a gente, que a gente vai ver quem pode dividir apartamento. No Copan tem apartamento de um quarto, tem apartamento maior, enfim. A gente vai conversando aqui, tá bom? Dúvidas, qualquer coisa, manda aqui, tamo junto. A ideia é ser memorável, né? É uma experiência fantástica, inesquecível, né? Para o resto da vida. Beleza? Então é isso, espero você, né? Que esteja comigo lá em janeiro para a gente poder fazer essa vivência. Valeu, obrigado. Até mais. Tchau, tchau.